Olá, pessoal. Como muitos colegas de vocês relataram dificuldade na resolução de exercícios de PG, eu estou mandando este vídeo para que vocês possam resolver os exercícios. Ele é formado por exercícios básicos, mas é muito importante, antes de começar a fazer uma PG, que a gente tenha o nosso formulário, que a gente saiba o que cada elemento das nossas fórmulas significa. Então, vamos a esse formulário. Primeiro, nós precisamos lembrar a definição de PG. É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é o seu antecessor multiplicado por um número fixo chamado de razão. Bem, então, primeira coisa que nós conversamos em aula, a condição para que uma sequência numérica seja PG é que a razão seja sempre a mesma. Bem, mas como se calcula a razão? A gente faz o segundo dividido pelo primeiro, o terceiro dividido pelo segundo. Então, se a razão é o segundo dividido pelo primeiro, e para que seja PG a razão tem que ser sempre a mesma, a condição para que seja PG é que o A2 dividido pelo A1, que é a razão, seja igual ao A3 dividido pelo A2, que também é a minha razão. Bem, prosseguindo, da ideia de PG. Se cada termo a partir do segundo é o seu antecessor multiplicado pelo mesmo número fixo, chamado de razão, como nós vamos encontrar a fórmula para calcular qualquer termo desta PG? O termo geral. O termo geral diz que o A de ordem n é igual ao A1 vezes Q na n menos 1. Vocês estão vendo que o n menos 1 é expoente da razão. Porque cada vez que eu vou multiplicando por um mesmo número, eu vou trabalhando com uma potência desse número. Então, isso significa que quando eu estou trabalhando com PG, eu tenho que dominar os conteúdos de função exponencial, porque em alguns pontos eu vou trabalhar com uma função exponencial. Como também eu tenho que saber resolver potenciação. Ok? Então, vamos lá. O que mais nós sabemos de PG? Bem, nós estudamos as propriedades. A primeira propriedade é que o produto do A1 pelo AN, o primeiro vezes o último, é igual ao segundo vezes o penúltimo. Como na PA a gente dizia que a soma dos termos equidistantes dos extremos era igual à soma dos extremos, porque era a progressão aritmética, agora na PG, o produto dos termos equidistantes dos extremos é igual ao produto dos extremos. É isso que essa propriedade está dizendo. Na PA, nós dizíamos que o termo central era a média aritmética, portanto, eu somava os extremos e dividia por 2. Na PG, fala em multiplicação, então o termo central é a raiz de A1 vezes AN, é a média geométrica. Por que geométrica? Porque eu estou extraindo a raiz de um produto de dois fatores. E a terceira propriedade, quando uma PG tem número ímpar de termos, e eu não sei quem eles são, como a gente pode expressar esses termos? Bem, da mesma maneira que se fazia com a PA, chama-se o central de x, o sucessor, o próximo, é o x vezes a razão, e o antecessor a ele, se vem antes, é porque ele foi multiplicado. Então, eu vou fazer ele dividido pela razão. Quando nós falamos em soma dos termos, nós temos que tomar muito cuidado com a PG. Por quê? Porque nós temos PGs que são finitas, nós conhecemos ou o número de termos que nós queremos somar, ou quem é o último termo da PG a considerar. Isso nós chamamos de PG finita. E a sua soma é dada por essa expressão, Sn igual a 1 que multiplica Q na n, e essa potência menos 1, dividido por Q menos 1. Quando nós não sabemos quantos termos nós queremos somar, ela se torna uma PG infinita. Normalmente, uma PG infinita, ela tem razão fracionária, tá? Ela normalmente é uma PG decrescente, porque eu vou diminuindo os seus termos indefinidamente. Ok? Nesse caso, a soma dos termos é dada por essa expressão, Sn igual a 1, que divide 1 menos Q. Bem, agora vamos começar a resolver alguns exercícios. Vejamos esse.
Determine o ou os valores de x para que a sequência, estou falando em sequência, o primeiro, segundo e terceiro. Termos da progressão é 6, 2x mais 4 e x ao quadrado menos 4. Seja uma PG. Bom, para ela ser uma PG, sequência, o 6 é o primeiro, o 2x mais 4 é o segundo termo, o x ao quadrado menos 4 é o terceiro termo. Ela tem que ser, ó, nós estamos trabalhando com uma condição, seja. Então, qual é a condição para que 3 termos formem uma PG? Que o A2 dividido pelo A1 seja igual ao A3 dividido pelo A2. Então, vamos usar a condição e substituir o A2 por 2x mais 4, o A1 por 6, o A3 por x ao quadrado menos 4. Vamos obter essa primeira expressão. Como nós estamos com uma igualdade entre frações, nós fazemos produto de meios e extremos. Então, o 6 vai multiplicar o x ao quadrado menos 4, e o 2x mais 4 vai multiplicar ele mesmo. Por isso, eu já escrevi 2x mais 4 ao quadrado. Vamos aplicar a distributiva no primeiro e aplicar os produtos notáveis no segundo. Bem, vamos encontrar as expressões, resolver a equação, vamos chegar a uma equação de segundo grau. Aplicando Bhaskara, calculando o discriminante, vamos encontrar 144. Aplicando a fórmula de Bhaskara, vamos encontrar que o x pode ser 10 ou menos 2. Veja que, se eu colocar o menos 2, 6, substituindo o x por menos 2, vai dar 0. Que número por que número eu devo dividir o 6 para dar 0? Não tem. Então, esse menos 2 não serve. Se eu substituir por 10, 6 vai dar 24. Tá? Eu estou formando uma PG. Existe possibilidade de ser 24. O que eu não podia é que quando eu substituir por menos 2, não se formava uma PG. Então, o único valor de x que satisfaz a sequência é 10. Se vocês tiverem 2 valores para x, vocês devem testar para verificar qual deles, substituindo na sequência dada, dá uma PG. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Determine o sexto termo da PG. 21, 7, 7 terços e assim por diante. Bem, nós queremos calcular o sexto termo desta PG. O que nós temos nessa PG? Sabemos que ela é uma PG, podemos calcular a sua razão, calcular a razão fazendo o A2 dividido pelo A1. Ou seja, 7 dividido por 21, que simplificando dá 1 terço. Sabemos também que o seu primeiro termo é 21, e que nós queremos calcular o seu A6. Se nós queremos calcular o seu A6, significa que o nosso N é 6. Esse é o sexto termo. Bem, mas como se calcula qualquer termo de uma progressão geométrica? Utilizando a fórmula do termo geral, que diz que a N é igual a 1, que multiplica Q na N menos 1. Bem, vamos fazer as respectivas substituições. Nós queremos calcular o A6, nosso A1 é 21, nossa razão, 1 terço. Como o nosso N é 6, 6 menos 1, é 1 terço, a minha razão, elevado à quinta potência. Bem, quando nós estamos trabalhando com PG, nós temos que lembrar de todas as propriedades de potenciação e temos que lembrar como se resolvem equações exponenciais. Esses dois assuntos nós estudamos na primeira série do nosso ensino médio. Então, portanto, o ano passado, nós revisamos todas as propriedades de potência e estudamos resolução de equações exponenciais. Nós vamos precisar desses dois assuntos, além do formulário que já foi visto antes. Bem, continuando. 1 terço na quinta potência. 1 na quinta, 1. 3 na quinta, 243. O meu A6 é 21, que multiplica 1 sobre 243. Na multiplicação, é numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 21 vezes 1, 21. Denominador do 21 é 1 vezes 243. Meu A6 é 21 sobre 243. Nunca se deve deixar uma fração sem fazer a sua respectiva simplificação. Isso significa, todas as respostas devem estar na sua forma irredutível. Tá? Então, o que eu vou fazer? 21 e 243 são múltiplos de 3, vou dividir por 3. Ficam que o A6 é 7 sobre 81, o nosso sexto termo da PG.
Vamos lá. Determine o termo geral da PG. 10, 40, 160. Bem, nós queremos calcular o termo geral. Que termo eu tenho que calcular, professora? Só preciso expressar de forma bem simplificada a maneira como se calcula qualquer termo desta PG. É isso que significa o termo geral, expressar o meu termo geral. Escrever como eu posso calcular qualquer termo desta PG. Bem, mas para calcular qualquer termo, eu preciso do primeiro termo, que nós temos, é 10, e da razão. Nós nem precisamos fazer o cálculo. Nós podemos observar que o número que está sendo multiplicado ao A1 para obter o A2 é 4. Então, nós temos a razão 4, temos o primeiro termo 10. Qual é a fórmula do termo geral? A fórmula do termo geral é a n igual a 1 que multiplica q na n menos 1. Então, vamos substituir o A1 por 10, a razão por 4. Vamos obter a expressão a n igual a 10 que multiplica 4 na n menos 1. No slide anterior, eu comentei que nós temos que ter habilidade com potências. Por quê? Primeiro, esse 10 eu posso decompor em fatores e vai ficar 2 vezes 5. O 4 é uma potência de 2. Então, é 2 ao quadrado elevado ao expoente n menos 1. Na propriedade potência, potência de potência, conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Então, é o que nós estamos indicando aqui. 4 é 2 ao quadrado, que multiplica n menos 1. Vamos fazer a distributiva no expoente, e como nós temos um outro fator 2 aqui na frente, e nós sabemos que no produto de potências de mesma base, conserva-se a base, somam-se os expoentes, nós vamos escrever 5, que multiplica 2, na 1 mais 2n menos 2. Então, apliquei a distributiva e já somei com o 2 do fator inicial. Resolvendo o expoente, ficamos com 2 na n menos 1. Esta é a expressão. 5 que multiplica 2 na n menos 1 é a forma como eu posso calcular qualquer termo desta PG. Ou seja, é a forma do seu termo geral.